Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam no mundo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada a todos da audiência e os nossos panelistas que concordaram em compartilhar suas experiências conosco e participar desse webinário em Justiça Social. Isso é um webinário que está fazendo, que é parte de vários webinários que nós estamos fazendo pela organização Rights and Security International, e é parte dos webinários Rise Coalition. E nós fazemos ações juntos, nós trabalhamos juntos com os associados para determinar e advogar mudanças, defender mudanças. Nós tentamos ampliar as vozes e elevar as vozes do Globo Sul, Globo Norte e permitir que todos possam trabalhar de maneira segura a nível nacional e internacional. O tema é segurança nacional, é uma questão de justiça racial, e para todos que estão interessados nesse assunto, por favor, procure a nossa página com os webinários, e também, para aqueles que querem se associar, por favor, procure essa informação no nosso website, é o website da Rights and Security International, e nós hoje estamos discutindo o tema, a questão de justiça racial é uma questão de segurança nacional, ou segurança nacional é uma questão de justiça racial. Nós temos vários panelistas hoje que irão fazer suas apresentações. Nós temos o Tufiel, Elvira, Hugo, Omondi, Daniel, e nós teremos também, nós ouviremos os panelistas. Se vocês olharem na sua tela, na parte inferior, vocês verão um ícone para bate-papo. Os senhores podem fazer perguntas, deixar perguntas, uma vez que eles fizerem suas apresentações. Nós teremos um período para perguntas e respostas. Nós também temos interpretação simultânea em português, espanhol e indonésio. Então, eu estou falando em inglês, eu espero que vocês possam escolher o idioma que queiram ouvir, e vocês vão olhar na parte inferior da tela, tem o ícone do globo, e vocês podem utilizar esse ícone para escolher o idioma que querem ouvir. Eu gostaria de começar o nosso moderador, que é o Daniel R. Glauer. Ele é o diretor de formulações de políticas da RSI, Rights and Security International, e eu passo a palavra ao Daniel. Fernanda é uma das nossas líderes. Eu sou Daniel Egui Hello, e eu também trabalho com a RSI, e esse é o nosso segundo webinário dessa Rise Coalition. E o tópico de hoje é: a segurança nacional é uma questão de justiça racial, e nós iremos lidar com essas questões dentro do contexto de segurança nacional. E claro que as políticas de segurança nacional é algo difícil de definir, e nós vamos falar disso. E uma dessas questões é a questão de justiça racial dentro desse contexto mais amplo de antiterrorismo, políticas de antiterrorismo, e a ideia desses webinários é falar sobre diferentes tópicos, e nós iremos começar essa apresentação e nós vamos ter essas apresentações. Não tem uma ordem específica, nós teremos uma pequena apresentação de cada palestrante, e
Depois, nós teremos um período para perguntas e respostas. Nós teremos esse seminário será fechado por Tufio Chowdhury, que falará uma conclusão, e nós iremos começar falando com a senhorita Franco, e que trabalha na defesa de questões raciais e LGBT, e ela vai falar sobre essas políticas na área de justiça social. Nós temos também Omondi Okani, que vai falar sobre as políticas de segurança social no Corno da África. Nós teremos também Elvira Baco, que irá falar um pouco dos se desculpa, não, ainda falando do Okwani, ele vai falar das questões mais amplas de segurança na Quênia. Agora sim, nós iremos falar sobre Elvira Vunkabo, que também falará sobre essa área. E agora, sem mais demoras, nós iremos falar com o Hugo. Daniel, boa tarde, bom dia. Eu preparei a minha apresentação no espanhol e eu tentarei cobrir todos os pontos na minha apresentação. Olá, boa tarde a todos. Bom dia. Boa noite, eu não sei em que parte do mundo onde estão. Eu agora compartilhei a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a Fernanda e todos os organizadores do Rice Coalition por nos convidarem para fazer parte desse webinário. Eu sou o diretor social da área de redução de homicídios e segurança de cidadania. E quando a Fernanda me convidou, eu fiquei pensando como é que eu vou abordar esse tema, que é um tema tão amplo. Esse é um tema que nós já vimos trabalhando há muito tempo, e eu vou começar essa apresentação com uma pequena nota. Em outubro do ano passado, nós tivemos um primo que veio visitar uma família e eu estava chegando nessa área, eu estava no processo de criar uma estratégia para a redução de homicídios e como que nós iríamos empoderar e fortalecer as organizações para lidarem com redução de homicídios. E essa situação é uma situação que é comum para muitas famílias colombianas e africanas. E como um profissional dessa área, eu estava me sentindo totalmente indignado com a situação. Nós estávamos fazendo progresso antes em termos de justiça racial e isso é algo que ainda nos afeta. O conflito que nós tivemos na Colômbia ainda tem uma presença muito forte nos territórios étnicos, e quando nós olhamos as situações que acontecem no Vale do Cauca, em Nariño, Choco, em Antioquia e Cauca, nós temos um número de vítimas que são verdadeiros massacres, desaparecimento de pessoas e deslocamentos forçados. Então, isso com certeza cria diversos problemas e é parte da violência nesse país. E a justiça racial, com certeza, é algo que ainda precisa muito para ser feito. Então, nós temos muita estigmatização nessa área.
E o que nós vemos aqui é a questão de raça, os crimes contra a raça, eles têm acontecido em termos de abuso policial sem qualquer punição, e nós temos um alto nível de criminalidade e violência. Então, a violência não é algo novo. Desde a abolição da escravatura em 1891, nós ainda temos muitos exemplos de violência baseada simplesmente na questão de raça. Nós temos isso é um historial muito alto nessa área, e isso é algo que é visto de maneira natural nesse país, ou seja, é algo que precisa redução e precisa do trabalho da comunidade nessa área. Nós temos a polícia, o serviço policial, simplesmente criando um viés dentro das comunidades e criando aí esse tipo de caracterização de perfil racial dentro da comunidade, e isso é alguns dos elementos, e muitos dos elementos disso, ele constitui uma perseguição racial, e é esse tipo de trabalho que nós fazemos dentro da comunidade. Claro que há razões estruturais para que isso aconteça. Nós temos o abuso policial, que é algo, parte da instituição, mas também há outros componentes nessa área, e que dá liberdade à polícia para ter tal comportamento. Quando nós olhamos os afrodescendentes em Colômbia, nós vemos a maior parte do abuso acontecendo com os afrodescendentes, e embora muitas das pessoas não denunciam isso, eles simplesmente não denunciam porque isso se tornou um problema histórico, se tornou algo natural, e é necessário ter uma reforma nessa área. E é necessário diferentes ações nessa área, é preciso ter mais treinamento para a força policial para que nós realmente tenhamos uma redução nesse tipo de violência. A fraqueza do sistema jurídico também cria muitas impunidades nesse tipo de violência, que vai desde matanças até tortura. Alguns problemas que nós vemos, alguns grupos populacionais, eles veem esses problemas e veem um aumento dessa violência por causa do que já foi dito antes, a naturalização desse tipo de comportamento. Nós vemos não só crimes, mas também extorsões por parte da polícia, e o que nós vemos na força policial é aquela ideia de impunidade porque eles são parte do Ministério de Defesa. Então, o que é que nós podemos fazer melhor? Bom, nós, com certeza, podemos ter um processo de formação melhor dos agentes policiais, com enfoque nos direitos humanos, uma melhor prestação de conta, uma melhor responsabilização e também melhores salários para esses funcionários. O que os senhores veem aqui é algumas imagens dos jovens que foram mortos no ano passado, e, na realidade, o que foi descoberto depois é que eles foram vítimas da força policial, e foram crimes que seguem impunes. E eu coloquei aqui um resumo de cada um desses casos. Nós somos uma sociedade aberta, nós estamos tentando resolver esse problema, e nós somos uma das maiores coalizações de direitos humanos aqui na Colômbia, e nós estamos trabalhando para reduzir tais ataques e tais crimes. Nós estamos fazendo monitoração e prevenção, e estamos criando um banco de dados que nos permita reduzir ou mudar esse problema. Aqui, alguns dos números que nós temos nos diferentes países que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com mais de 123 países, nós trabalhamos com mais de 2.500 organizações e indivíduos, e temos
várias subvenções, ou seja, vários fundos que foram concedidos e nós já investimos mais de 657 milhões de dólares nessa área. O que nós estamos tentando fazer é criar um resultado permanente, ou seja, é um trabalho permanente, porque isso é algo que afeta muito mais do que a comunidade. Isso tem a ver com preconceito e nós temos que continuar trabalhando para criminalizar tais atitudes e para melhorar as estruturas, as formulações de políticas que afetam essa área e, claro, para reduzir esse racismo estrutural que afeta os cidadãos. Nós também vemos isso como uma oportunidade para um apoio à comunidade e, além de ter um débito histórico com essa população, nós vemos aí uma oportunidade de trabalhar mais em termos de diversidade e igualdade, onde a sociedade e empresas se tornem mais sustentáveis. Então, eu espero que eu tenha conseguido ficar dentro do meu tempo. Muito obrigado pela atenção e eu fico no aguardo para qualquer pergunta que porventura tenham. Bom, eu espero que nós tenhamos algumas perguntas em inglês ou... Agora nós iremos ouvir Elvira Vuncabo. E eu gostaria de pedir a Elvira que nos desse uma visão breve, ou uma visão breve de quais são de como são abordados esses assuntos, ou qual é a situação da Indonésia. Daniel, como parte da população indígena de Papua. Papua tem uma grande história de violência e estigmatização. Papua é um país que sofre violência desde um minuto, diz a apresentadora. A Papua é uma empresa que está em conflito desde os anos de 1930. E isso é um conflito contínuo, e onde nós vemos muitas explorações e violências. Esse é o conflito mais longo no continente asiático, e nós vamos olhar especificamente o conflito que acontece no oeste da região de Papua. Esse é um mapa de Intendaya. Os senhores veem aí as diferentes províncias, ilhas de Papua. Se vocês veem aí o círculo, e nós temos 130 mil pessoas, e nessa intendência, quando nós tivemos nós tivemos o pastor entendendo que foi assassinado pelo governo de Indonésia, e eles pediram aí, foi pedido aí uma investigação desse homicídio, desse pastor Comas. E quando nós olhamos aí esse contexto dessa morte, nós vemos que, na realidade, isso não foi um caso isolado. Na realidade, isso estava dentro do contexto de Intendaya. E o que é interessante aí é que Intendaya nunca foi parte desse conceito, desse conflito. Então, o que nós fazemos é investigar alguns casos
de 2014 até 2020 e, e nós tentamos colocar a violência nos três grupos. Descobrimos que em 2014, 2016 houve casos de violência, era conflito ligado à disputa pela terra. Depois, entre 2017 e 2018, houve conflitos devido a eleições. No entanto, em 2019 até 2020, até agora, o conflito mudou, eh, conflito armado, e ali nós temos a intervenção militar. Desde 2019 até novembro de 2020, 17 casos de violência foi perpetuado pelas forças militares. No entanto, mais execuções foram conduzidas ainda pelos militares. O pastor não foi o primeiro líder, ele foi a 10ª vítima em Intinjaya. E quando nós fizemos essa investigação, os perpetradores dessas 17 pessoas que foram executadas, eles nunca foram responsabilizados pelo governo, exceto pelo caso do pastor Jeremias, porque ele ganhou atenção internacional. Existe realmente um problema de impunidade. No entanto, quando a gente avalia como as vítimas foram mortas, a gente percebeu a estigmatização como um papel fundamental. Então, alguns civis foram. O som está cortando agora. Perdemos a sua conexão, Elvira, neste momento. Você talvez voltou, se você quiser desligar a câmera. Repita, por favor, os últimos 30 segundos. Perdemos a sua conexão. Muito obrigada. Portanto, definitivamente é um problema de impunidade, mas como essas vítimas não receberam a justiça, mas se avaliarmos como as vítimas foram executadas nesses casos, percebemos que a estigmatização teve um papel fundamental. Portanto, os militares da Indonésia estigmatizaram os civis e isso deu-lhes permissão para matá-los, sequestrá-los e até balear eles nas suas próprias casas. Os, a população indígena masculina, mas não somente, também mulheres e crianças. A pergunta é por que essa estigmatização em relação à população indígena, justificando essa violência? E analisando o caso de Intinjaya, eu vejo que é devido à questão que foi o construto que foi construído desde os anos 1990 até agora. Falamos que temos problemas multidimensionais, mas a narrativa dominante é sobre as questões de segurança. Não há teto para falar sobre questões humanitárias. Então, nós temos a República de Indonésia, a violência e a estigmatização trouxe o direito a matar. E, consequentemente, existe a questão da integridade territorial e da soberania territorial. E essa estigmatização é uma crise humanitária em Intinjaya. Até as crianças são instrumentos para mostrar que eles vão tomar qualquer medida para mostrar a soberania dos militares. E em Intinjaya, a maior parte a maior parte da população da Indonésia não simpatiza com as pessoas que foram mortas, porque parte da narrativa é a estigmatização dessa população como violenta. Obrigada, Elvira. Foi uma apresentação muito interessante. Vamos agora. Vamos agora ouvir um contra-relatório sobre a Indonésia. E nós
compreendemos o ponto de vista do que está acontecendo. Agora vamos voltar para a Europa. Tufia, agora a palavra é com você. Obrigada, Daniel. Obrigada por organizar o seminário de hoje. É fascinante, interessante ouvir as contribuições e ver essas linhas que unem através das diferentes regiões. Eu vou falar rapidamente sobre a racialização da religião na Europa e o contra-territorialismo. E eu vou falar principalmente dos 3 mecanismos que as medidas contra terrorismo sustentam políticas anti-muçulmanos na Europa. A definição de terrorismo em muitos países do mundo inteiro e na Europa também tem essa definição bem ampla de terrorismo, e uma das consequências disso é que todas as coisas que podem possivelmente ser tratadas como terrorismo e decisões são tomadas baseado nisso. Então, lutas são da população. Então, as medidas são condenadas como terrorismo e a polícia tem essa abordagem. E nessa definição não está claro que não diz que todas as coisas que poderiam ser terrorismo são terrorismos. E isso acaba se tornando um senso comum racializado. Então, um exemplo social, por exemplo, na Europa, entre 1970 e 2016, houve 15 mil ataques terroristas. E entre 2016 e 2019, 70% dos ataques terroristas foram planejados por grupos separatistas e Al-Qaeda. E o discurso público do terrorismo conecta a violência ao Islã. E, portanto, na Alemanha, por exemplo, ataques nos refugiados. O problema disso é que existem outras formas de violência que perpetuam a misconcepção da natureza e encoraja o racismo. E daí nós temos também o segundo mecanismo, que é o pré-crime, é o desenvolvimento de uma série de processos e atividades, criminalizando atividades como preparação a ataques terroristas. O problema disso, o desafio desses delitos é que ações são criminalizadas, como, por exemplo, materiais que podem ser usados como terrorismo, treinamento, que podem envolver terrorismo, mas essas ações não envolvem planejamento de nenhum ataque terrorista. Ter materiais em sua posse que pode, por exemplo, um mapa de uma rua, de uma cidade, que não necessariamente vai ser usado para terrorismo. E, então, eles são indiciados como intenção de terrorismo. Mas, frequentemente, é uma intenção geral que você tem de se tornar um terrorista. E, portanto, isso depende das suas websites que você visita, suas associações, seus interesses. Daí você acaba sendo criminalizado como um tipo de pessoa que poderia se tornar um terrorista. E se você, por exemplo, tem um artigo específico, alguma coisa que você tem uma posse ou treinamento de alguma técnica, então se relaciona você a terrorismo, então existe um potencial racialização da questão. Isso ainda é mais reforçado porque decisões da coleta dessas evidências são feitas baseadas em ideias de onde ameaças de terrorismo podem vir. Portanto, o senso comum da racialização do terrorismo e decisões da inteligência sobre quem procurar e quem focar em termos de buscar evidências para identificar intenção sobre esses delitos ou crimes. E a terceira questão é o desenvolvimento de políticas contra a racialização. E na Europa,
muitas dessas políticas focam nas comunidades muçulmanas e começam a fazer distinção entre o islamismo, entre os bons e os ruins. E a ideia de trabalhar com comunidades muçulmanas para a contra-radicalização envolve um grau de conexão entre a ideia de que essas são as comunidades que a gente deve focar. Então, as comunidades moderadas do Islã, as comunidades muçulmanas, a foco acaba tornando essas comunidades a causa e a forma de cura. E a ideia de que todos os muçulmanos contêm tanto os muçulmanos extremos quanto os moderados são objetos de vigilância e distinguindo os moderados dos extremos, parece estar criminalizando uma pessoa baseado na sua religião ou sua raça. Isso tende a intensificar processos existentes de racialização dos muçulmanos. Então, esses são os 3 mecanismos. Rapidamente, eu vou falar das consequências disso. O primeiro, as práticas religiosas sendo criminalizadas, as experiências das comunidades se tornam indicadores de risco de radicalização, quer seja a prece ou a forma como você aparenta, a língua que você usa, suas vestes, são indicadores de risco. Além disso, a descriminalização, então, é intensificada. O Estado vê como suspeito e permite à sociedade em geral a te ver como suspeito, e isso aumenta a discriminação que os muçulmanos enfrentam, intensificando nos casos onde as mulheres, por causa das suas roupas, elas são super visíveis e alvos de violência verbal e física. Então, em vários países, existem hotlines que permitem que as pessoas telefonem e identifiquem pessoas que são suspeitas. Isso, obviamente, traz as pessoas a observar pessoas que são diferentes, comportamentos que elas não compreendem. Isso identifica a vigilância global e que as pessoas têm que constantemente ficar policiando o comportamento, essa foi minha contribuição inicial, e eu aguardo a discussão no final das exposições. Daniel, você está mutado, desculpa. Todos os webinários isso acaba acontecendo, de alguém estar mutado. Daniel, se você puder desmutar-se. Obrigada. Colocar isso num contexto. Eu gostaria de contextualizar um pouco essa fala. Cone vai falar sobre a antologização das políticas de segurança nacional na África. Cone, você consegue me ouvir bem? Olá! Sim, posso te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Maravilhoso. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver, eu tenho um pouco de dificuldade com essas questões tecnológicas. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, eu consigo ver. A ontologização nacional da Polícia de Segurança em Horn, na África. É o nome da apresentação de Omondi Okwani. Foi muito interessante escutar os outros apresentações. O que o Hugo apresentação é muito semelhante ao que eu vou apresentar aqui, e em relação ao que os outros 2 palestrantes falaram.
pode parecer que eles estão muito distantes do Quênia, mas há muitas semelhanças em relação às políticas de segurança e às políticas governamentais de segurança. Em geral, eu foco nas relações internacionais. Então, eu estou trabalhando nessa teoria de segurança ontológica já há algum tempo. Eu analiso países no continente africano em termos desta teoria. Mas hoje, como eu só tenho 5 minutos para falar, ou menos que isso, eu vou focar no Quênia e dar alguns exemplos também da Somália e talvez da Etiópia, para compreender as políticas de segurança em Corno e também no Quênia e como eles têm como alvo a comunidade marginalizada. É muito importante analisar a história colonial no Quênia. Quando Quênia estava sob o Império Britânico, houve muitas políticas coloniais onde se encontrava punições coletivas. Esse tipo de políticas foram adaptadas pelo governo queniano até os dias de hoje. E muitas dessas políticas continuam sendo implementadas até os dias de hoje. Uma das estratégias que o governo federal usa é a estratégia de segurança física, tentando analisar a segurança em termos do seu aspecto físico. As forças militares e a polícia militar eles têm que, em vez de analisar essa abordagem suave, que é onde entra essa segurança ontológica. Quer dizer, tem esses dois lados da segurança em Quênia, para falar mais claro. Então, o aspecto da segurança no Quênia, ou em a maior parte dos países no Corno, então, há muitas semelhanças entre o Quênia e a Etiópia, porque esses são os países dominantes no Corno. Mas eu vou focar mais no Quênia. Por exemplo, em 1963, houve essa guerras de mudança, que eram as guerras entre a comunidade somaliana e as forças de segurança do Quênia. Pois, ou melhor dizendo, o governo queniano via os somalis no nordeste do Quênia fora do governo do Quênia. O governo do Quênia veio com o poder pesado, matando muitos homens somalis naquele momento. Isso aconteceu nos anos 1980, um pouco antes do final da Guerra Fria. Você vê que o segundo presidente do Quênia, ele se inclinava muito aos Estados Unidos, em vez de à União Soviética, enquanto que os países da Somália, ele se inclinava mais na direção do governo da União Soviética. Portanto, em relação aos somalis em Quênia, se opuseram ao presidente do Quênia, o presidente Moi, que é o segundo presidente, ele implementou política muito pesada, que é atirar para matar, sabem? E, por exemplo, 30 mil homens foram mortos na rua, a maior parte eram somalis, mas não somente. Quando eu estou falando de segurança ontológica, eu estou falando sobre identidade. Mas identidade, ela não é fixa, ela se movimenta. Então, por exemplo, houve muitos homens somalis que eram do Digorian Clan, do clã do Digorian, e parte dessa elite somali simplesmente testemunhou, ou seja, essa maioria queniana massacrar os somalianos. Então, nós temos aí a questão de identidade, mas isso depende muito do interesse de cada grupo. Então, novamente, o que nós vimos acontecendo
na capital do país, vendo o governo simplesmente usando como alvo essa população, e isso foi em função dos interesses que alguns tinham com o assassinato de Al-Shabaab, e mesmo a comunidade muçulmana não reagiu. Então, os somalianos e a população muçulmana, eles foram alvos dessa violência. E isso é visto mesmo nas formulações de políticas, a formulação de política relacionada com o antiterrorismo, que é uma política de força militar que foi simplesmente implementada depois do assassinato de Al-Shabaab. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma explicação aí para essa violência. Na realidade, essas formulações de política, essa força policial usando o poder pesado, ele tem a ver com com territórios, ou seja, políticas de território. Isso tem que ver com uma questão de segurança ou segurança de sobrevivência, e o governo nessa área cria políticas onde eles estão tentando assegurar que eles falam que estão tentando assegurar que os cidadãos estejam seguros, ou seja, que há segurança entre a população, mas o que acontece é que nessa segurança ontológica nós vemos aí o ponto de vista, a interpretação sociológica dessa segurança é que essa força pesada, ou seja, esse poder pesado usado pela polícia, ele tem a ver com essas mudanças de territórios ou de controle territoriais que existem no país. Então, essa segurança ontológica, ela não olha somente o hard power, ou seja, esse poder pesado. Ele olha também a identidade das comunidades e e quais são as culturas que se aplicam a essas pessoas e quais são as ideologias que tais pessoas têm. Quando nós olhamos nessa segurança ontológica, nós podemos simplesmente nos focar em melhores políticas de governo, de policiamento, políticas que realmente tentam melhorar a qualidade de vida dessa população. Quando nós olhamos essas políticas de contra-terrorismo, elas são baseadas no fato de que eles querem trazer eles querem trazer a paz, mas a paz com violência. Al-Shabaab, por exemplo, tinha como alvo essa comunidade muçulmana. A narrativa dele era que o governo do Quênia é um governo cristão, então ele tinha que ter como alvo essas comunidades muçulmanas. E aí, na realidade, essa narrativa é uma narrativa que é muito fácil para as pessoas entenderem. E aí, todas as formulações de políticas antiterrorismo foram criadas baseadas nessa premissa. Depois da morte de Al-Shabaab, com certeza, o que nós vimos é Al-Shabaab tirando proveito dessa política de hard power, dessa política de poder pesado implementada pelo governo queniano, e isso levou a uma redução de liberdade e abuso de poderes de muçulmanos. Então, eles estavam tendo como alvo não só os muçulmanos, mas também aqueles jovens somalianos que não eram nativos do país. Então, eles estavam sendo vistos como terroristas e isso dentro de um contexto onde havia realmente ataques terroristas. Então, essas políticas elas eram políticas para tornar desconfortável essa população somaliana, forçá-los a deixar o país. Então, e isso tudo antes do impacto que essas comunidades tiveram depois do vírus, do coronavírus.
um ponto que é muito efetivo, que é importante dizer aqui, é que essas medidas de contra-terrorismo que foram implementadas pelo governo é que tais medidas de antiterrorismo, ela tem como alvo as comunidades muçulmanas, e o governo tem usado a hard power ao invés de usar soft power, ou seja, poder pesado ao invés de usar uma abordagem mais leve de poder para fazer esse policiamento. Então, esse hard power, esse poder pesado, ele tem sendo usado para criar um perfil racial desses somalianos no país. Muito, muito interessante esse ponto de colocar esse contexto da racialização, da segurança no país. Isso, e o fato de que isso está acontecendo no leste africano. Com certeza, isso. E eu provavelmente irei fazer mais perguntas a esse respeito. Agora nós temos Aniele Franco. Aniele, consegue me ouvir? Bom, eu acho que ela consegue ouvir. Consigo. Vocês me ouvem também? Então, por favor, prossiga. A senhora iria falar sobre políticas de segurança, incluindo os direitos de LGBT. Então, por favor, prossiga, Aniele. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde a todas e todos. Vou tentar falar pausadamente, porque eu sei que tem a tradução. Eu estou, nesse momento, no encontro que chama Coalizão Negra por Direitos, em Recife, aqui no Brasil. E tá uma bagunça. Eu tentei arrumar uma outra sala para participar e não sei se tá muito barulho incomodando vocês, mas tinha que entrar porque tinha me comprometido com a Fernanda e não podia perder a oportunidade de estar com tanta gente potente e compartilhando tanta coisa, né? Hugo, é um prazer estar dividindo aqui sala com você. Você é super famoso aqui no Brasil. O Hugo tá ali, queria falar para ele. Prazer, Omonde, Tifon, Elvira e Daniel e Fernanda. Bom, eu vou levar um pouco a minha fala para um lugar, né, de me apresentar primeiramente. Eu sou Aniele Franco, eu sou irmã de Marielle Franco, assassinada com 5 tiros na cabeça em 2018, uma vereadora negra que foi eleita por um partido de esquerda aqui no Brasil, aqui no Rio, com 46 mil votos. E, infelizmente, com 1 ano e meio de mandato, a Mari foi assassinada e teve seu carro alvejado com 13 tiros e 5 tiros na cabeça dela. Então, desde então, a minha família tomou essa luta, né? Esse luto para a luta. É o que a gente tem feito aqui. Infelizmente, a gente não tem nenhuma segurança privada, mas a gente tem tomado cuidado com algumas coisas, algumas medidas importantes, né? A Mari, quando foi eleita e foi assassinada logo depois, teve uma enxurrada de fake news que trouxeram a família para um lugar, né, muito marcado, demarcado por preconceitos, por ameaças e muitas coisas ruins que vieram além da perda da Marielle. Bom, eu morei nos Estados Unidos durante 12 anos estudando, eu estudei inglês e jornalismo nos Estados Unidos. Quando eu volto para o Brasil, eu estudo relações étnico-raciais e foram 2 coisas que me prepararam para conseguir estar hoje à frente do Instituto Marielle Franco, que leva o nome da Marielle, né? E a gente tem tentado pautar nacionalmente e mundialmente a segurança de ativistas e defensores dos direitos humanos. Quando a gente vai para a ONU e denuncia, né? Quando a gente vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também denuncia o que nós temos vivido enquanto ativistas e família, a gente também se compromete com a melhoria, principalmente pelo fim do genocídio do povo negro no Brasil. A gente está hoje num país onde os jovens LGBTQIA+, os jovens trans, morrem e sofrem tipos de violências diversas a cada 27 minutos. A gente está hoje num país onde um jovem negro é assassinado no país a cada 7 minutos.
A gente também está hoje num país onde uma mulher negra sofre violência a cada 10 minutos. Isso são dados do Instituto Fogo Cruzado aqui no Rio, né, que eles são do Rio, na verdade, e nós temos debatido e pautado muito isso. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que a gente está vivendo, desde 2018, dentro do Brasil, um imenso aumento de violência política contra mulheres parlamentares e também contra ativistas de direitos humanos. Desde 2018, nós temos sido vítimas com ameaças, com tiros, com inúmeras violências que vocês podem imaginar. Então, eu estou trazendo um pouco desses dados para que a gente possa passar, né, entender como que a gente chega hoje e onde o Instituto Marielle Franco hoje também se encontra e se porta. Ano passado, nós tivemos no Rio operações extremamente violentas contra a população negra, contra a população favelada. Nós tivemos uma chacina na favela do Jacarezinho que matou 25 pessoas. Nós tivemos um carro alvejado com 80 tiros. E aí, o que faremos, né? E o que estamos fazendo diante de tanta tragédia e tanta violência? Foi a partir desse ponto que matam a Mari que a gente vem juntando com inúmeros outros pontos, mas que a gente também ergue nosso punho, levanta nosso punho e diz que vidas negras importam. Nós tivemos inúmeros exemplos pelo Brasil afora, mas também pelo mundo afora, como foi George Floyd, que é esse caso emblemático. E aqui não tem sido diferente, né? O nosso povo aqui no Brasil tem lutado diariamente para não morrer de tiro, não morrer de Covid e não morrer de fome, porque infelizmente temos hoje um governo que eu chamo de desgoverno, não sei como é que a tradutora vai pautar, se a Fernanda também puder me ajudar depois, mas é um desgoverno para toda a população negra, LGBTQIA+, população favelada, mulheres principalmente. É uma atrocidade diária que temos vivido com esse governo, né? Que é uma pena, mas a gente tem seguido resistindo e pensar segurança nacional desse povo, pensar a nossa segurança é recorrer a esferas internacionais, é recorrer a pessoas e a órgãos que são contrários, né, ou contra ou fora do governo, porque é só essa maneira que a gente tem sobrevivido. Ano que vem nós teremos uma das eleições mais violentas do Brasil. Ano que vem a gente vai ter uma eleição que vai pautar, né, democracia e barbaridade, amor e ódio, informação e fake news. Então a gente já tem se preparado pensando nisso e a gente já tem feito aí um projeto de lideranças para 2022 a partir do Instituto Marielle Franco. Nós temos alguns financiadores, né, perdão, apoiando a gente para pensar como que a gente vira um pouco essa página e se protege diante de um cenário que é desastroso para a população negra, para as mulheres negras e principalmente para os ativistas e defensores de direitos humanos. Obrigada, gente. Muito obrigada por essa explicação. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Fernanda para liderar o perguntas e respostas. Muito obrigada aos panelistas. E foi muito interessante ouvir o tipo de narrativa que está acontecendo, então eu irei abrir agora a sessão de perguntas e respostas, e se não conseguirem usar o Q&A, ou seja, o botão de chat, e podem nos enviar perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para os panelistas. Podem levantar a mão virtual ou podem simplesmente abrir o microfone e fazer perguntas. Eu gostaria de pedir ao Omondi para falar um pouco
sobre o contexto o contexto na Quênia e como que ele vê essa questão de segurança nacional, essas medidas que estão sendo aplicadas e como que isso vai impactar a eleição, a próxima eleição. Essa é uma pergunta muito interessante. Quando nós olhamos a estrutura da polícia queniana, nós vemos que o Conselho de Segurança Nacional ele tem uma estrutura de policiamento onde determinadas tribos que têm representantes nesse Conselho Nacional, o que nós vemos é eles simplesmente defendendo seus próprios interesses ou o interesse do governo que eles apoiam. Então, quando nós olhamos isso no futuro, nós vemos agora, com esse processo eleitoral, porque nós teremos uma eleição em breve, nós vemos que a comissão eleitoral eles, na realidade, estão defendendo posições que são de determinados partidos políticos específicos. E se nós olharmos etnia no Quênia, nós já sabemos quem é que vai ser o presidente no próximo ano, ou seja, nós não precisamos de eleição, nós já sabemos quem será o próximo presidente. A oposição ela faz acordos com o governo e, na realidade, existem esses acordos simplesmente para definir quem será o governo. E isso não quer dizer que o líder de oposição está de acordo com quem está no governo ou para eleger. Não, na realidade, eles têm interesses diferentes, mas cada um está defendendo o seu próprio interesse. Então, quando nós temos aí uma coalizão e a oposição, o que nós vemos é que nessas coalizões, a questão de política de segurança nacional ela tem muito a ver com essa relação, esse plano e essa relação entre os governantes e aqueles que estão em determinada liderança de algumas tribos, e isso é projetado como segurança nacional. E, claro, que violência é sempre possível e essas pessoas e o atual presidente e o líder da oposição, eles simplesmente fazem acordos. Então, Daniel Almondi, muito obrigado por essa contribuição. Nós temos aqui uma pergunta da audiência que é um pouco mais geral, que é para a Aniele. Essa pergunta é bastante geral. Os vários palestrantes, eles falaram dessas medidas de segurança e contra-terrorismo ou antiterrorismo que são baseadas em perfis raciais e vigilância. E essa dominância de poder pesado. Os senhores acreditam que isso foi possibilitado por iniciativas globais e domesticadas a nível local? Então, quais são as possibilidades de trabalharmos em jurisdições transversais e internacionais para lidar com essa questão de segurança? Algum dos senhores gostariam de responder a essa pergunta? Pergunta difícil. Sofia, por favor, você pode começar. Muito obrigada, é uma pergunta excelente.
e é desafiadora. Eu acho que, além das oportunidades para aprender e ver as diferentes políticas, em geral, políticas globais, sobre como isso se dá em diferentes contextos e como a sociedade coordena suas respostas nesses espaços globais onde políticas contra-terroristas foram desenvolvidas, demandar uma voz para que as experiências sejam ouvidas, porque os criadores de políticas públicas internacionais que estão fazendo as políticas na ONU, muitas vezes eles não sabem como isso foi traduzido e se dá no nível doméstico, nacional dos países. Então, a experiência direta e as vozes das organizações e comunidades que estão experimentando isso, é muito importante que essas vozes sejam ouvidas, porque se você está fazendo uma política em Nova York, ou muito diferente de onde essas políticas estão sendo implementadas, a experiência direta e a testemunha de como, na realidade, essas políticas estão sendo tornadas eficazes, as consequências dessas políticas, isso é muito importante para que os fazedores de políticas internacionais saibam. Então, é importante coordenar que a experiência, que não é uma experiência de uma comunidade especial, mas padrões de comportamento onde essas políticas são implementadas resultam em abuso. Então, é importante talvez estabelecer uma vigilância dos direitos humanos para assegurar que essa conversa se inicie. Essa questão da causa das políticas e do efeito nas comunidades. Eu gostaria de fazer um comentário, além do que Tufi mencionou, que eu totalmente concordo. Eu acho que a gente deve continuar a articular com os fazedores de políticas nacionais. É importante ter uma coalizão global para trabalhar em assuntos comuns e ações conjuntas. E a segunda coisa é pegar a mídia social e usar a mídia social para colocar a mensagem, para permitir articulações onde estas articulações tenham um impacto global e onde as empresas privadas e também os criadores de políticas que estão prestando atenção às questões de racialização saibam. E então é importante a gente colocar essa mensagem, colocar a boca no trombone e deixar que essa mensagem atinja o máximo número de pessoas no mundo inteiro. Elvira, sim, no nosso caso, eu concordo com o Tufi e também o Hugo. É importante que a gente crie uma nova narrativa dessa definição de segurança, porque percebemos que existe essa narrativa deshumanitária. Está acontecendo uma escalação no conflito nos últimos 6 meses, então, o movimento trabalhista foi rotulado como terrorista. E foi interessante a apresentação do Tufi, pois eu não sei quem essa rotulação do movimento como terrorista houve então uma escalação do crime tão rapidamente, pessoas que sofreram inclusive despejo então das suas terras. Portanto, o status que estamos agora, de guerra ou de zona de conflito, não sei. A gente tenta desafiar o governo em relação a isso, que é muito importante também, essa classificação. No nosso caso, nós também estamos tentando receber suporte dos líderes da igreja. Isso também é muito importante, conectar com eles, com as organizações indígenas de raiz, entrar em contato. Eu vejo aqui oportunidades, passos a serem dados, conectar-se com a igreja também. Obrigada, Elvira. Fernanda, eu tenho uma pergunta agora para a Elvira.
A pergunta de follow-up se relaciona a isso. Falando agora para Hugo e Aniele, gostaríamos de saber as circunstâncias na América Latina onde a narrativa do contra-terrorismo não é preeminente. Há outras narrativas que são usadas na América Latina. A pergunta que eu gostaria que vocês explorem é quais são essas narrativas que justificam o alvo de pessoas pretas e também outras comunidades que são minorias na América Latina. Qual é a narrativa que se estabelece ali? Quem gostaria de começar? Posso começar, se o Hugo quiser. Thanks, Hugo. Eu acho que tem uma disputa de narrativa aqui, Fernanda e todo mundo, que é muito territorial também, sabe? A gente aqui enfrenta inúmeras questões, principalmente por lugares diversos onde moramos. Então, se a pessoa é oriunda de favela, de periferia, é pior. São tratados como lixo humano, são tratados como os corpos descartáveis, são tratados como pessoas que não merecem nem auxílios do governo, muito menos segurança. Mas aí tem um outro detalhe: quando a segurança entra nas favelas e comunidades e periferias do Brasil, a gente tem uma polícia militarizada, armada e pronta para executar. Eles são treinados para executar. Eles entram com armamentos de guerra, eles entram com fuzis, eles entram com caminhão que destrói casas, eles entram com drones. Então, assim, é muito difícil a gente não entender que a narrativa deles é sempre uma narrativa do ódio, a narrativa do genocídio, como eu falei anteriormente, a população negra, a população LGBTQIA+, onde a gente tem um país que, infelizmente, a média de vida de pessoas trans e travestis é de 27 anos apenas. A gente chega com narrativas muito pesadas contra esse povo, prioritariamente, mas não só isso. Eu acho que é importante dizer que tem também a narrativa da falta de educação. O que é isso, né? Não colocam dinheiro suficiente na educação. A gente tem um país que hoje a educação e a saúde ganha 75% menos do que a área de segurança, e uma segurança que escolhe quem eles protegem. É uma segurança normalmente para homens ricos, né, para lugares ricos, e não para onde deveria se ter segurança. Acho que é um pouco disso que a gente tem aqui a nível Brasil, dizendo, né? Acho que o Hugo pode falar melhor num cenário mais geral, que eu sei que ele é um expert no assunto, mas é a minha visão em relação ao que a gente tem passado e a narrativa que se instaura no Brasil, principalmente nos lugares mais pobres do Brasil, e como a gente tem sido constantemente atacados. Aniela, eu acho que o estereótipo e o perfil racializado é comum em toda a América Latina, no Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru. Mas especial no caso da Colômbia, eu gostaria de fazer uma distinção em relação às áreas urbanas. Eu conecto totalmente com o que você estava falando. Os alvos são homens negros, esse estereótipo em áreas pobres, onde eles moram, onde há muita oportunidade e o governo não investe. Tudo que você mencionou, também não há oportunidade de emprego, educação, muitas coisas que nós vemos que perpetuam a violência a esses estereótipos. Agora, na relação da área rural, a disputa por terra, muitas dessas áreas são chaves para o tráfico de drogas de grupos ilegais, basicamente para conduzir todas as operações. E a população está no meio desses conflitos e eles, em geral, são acusados de serem colaboradores com tais grupos, e, levando em consideração que eles estão sobrevivendo, lutando, porque o governo não está dando suporte a eles para desfrutar de seus direitos. Então, por isso, nós damos suporte à organização locais para mudar essa narrativa, empoderando-os
para falarem sua própria história, da sua perspectiva, e não serem conduzidos por esse tipo de estereótipos e perfis racializados que foram descritos na apresentação. Muito obrigada, interessante. Obrigada, Neale. Obrigada, Hugo. Tufi, você quer adicionar? Sim, em relação às narrativas, uma das áreas onde existem as políticas de contra-racialização de uma forma muito poderosa é quando a gente cria uma salvaguarda. A gente fala que essa política fala de salvaguarda, é uma narrativa muito poderosa, porque você quer proteger as crianças de ataques, então é uma narrativa muito forte. Daí é importante refletir o que tipo de proteção é essa. Há um desafio em relação a exemplos em relação a esta proteção, em relação à contra-radicalização. É muito importante essa narrativa, ela sendo usada em relação a superar questões profissionais, preocupações, em relação a um impacto discriminatório dessas políticas. E outra parte da narrativa é a narrativa da radicalização, sugerindo de que existe uma progressão linear clara entre terem-se ideias até chegar-se às ações. Essas são narrativas muito eficazes, a violência política existia antes de 2001, mas o conceito de radicalização começou a partir daí, da violência política, e que foca nesta noção. A radicalização requer o foco na pessoa. Então, o nível de análise é o nível de entender o que está na cabeça dessa pessoa e não abordar com fatores mais amplos que levam à violência política. Qual o contexto que conduz à violência política? Então, é importante focar, em vez de focar, focando-se no nível do indivíduo, da pessoa. Isso é muito interessante, Tufi. Eu acho que se eu poderia adicionar algo a isso que o Hugo e a Aniele falaram, eu vejo um grau também, os políticos tentando descobrir o que traz medo na população. E aí, como essas narrativas que causam medo são justificáveis e onde encontrar suporte. Então, nós temos a radicalização e o terrorismo na Europa. E na América Latina, nós temos a guerra contra drogas, contra a corrupção e o crime organizado. Então, nós vemos a corrupção ser a justificativa de muitas atividades ilegais e também para colocar comunidades sob a mira dessa violência. Elvira também apresentou a narrativa diferente que acontece em Papua. Eu vejo muito interessante encontrar o ponto comum das narrativas, porque nós vemos também os pontos comuns nessas contra-narrativas. Sim, eu quero adicionar uma coisa, principalmente, primeiro eu gostaria de falar que o motivo pelo qual eu enfatizo esse conceito de segurança ontológica é porque nós precisamos abordar as políticas em termos dos territórios. E por territórios eu quero dizer que esses territórios podem ser geográficos, físicos, mas também podem ser territórios psicológicos e sociológicos. Porque o indivíduo radicalizado, o indivíduo que foi radicalizado como jovem, eles estão abordando o aspecto psicológico. Por exemplo, se você analisar toda a África, tem pobreza por toda parte, mas você não vai encontrar a radicalização por toda a África. Existem apenas alguns territórios onde essas organizações de violência extrema se focam, e eles focam em pessoas específicas. Portanto, território, quando nós estamos criando políticas, e com políticas de desradicalização, é importante focar na territorialidade, nesse aspecto da territorialidade, compreender, por exemplo, uma comunidade, por exemplo, a comunidade muçulmana no Quênia. Quais são os seus problemas em relação, por exemplo, à segurança? Segurança não pode ser separada da política. Portanto, quando nós focamos, por exemplo,
esse exemplo muito bom que temos no Quênia. O governo do Quênia vai até os somalis para lutar contra Al-Shabaab. E daí Al-Shabaab, eles vêm para a capital, radicalizam alguns indivíduos e trazem a guerra para a capital do país. O governo acha que a guerra está sendo travada em outro lugar, mas os indivíduos radicalizados sabem que o governo tem como alvo comunidades. Então, eles vêm e radicalizam pessoas. Portanto, entrar com policionamento é muito importante ter-se a segurança nas comunidades. Nós vemos esse policiamento de comunidades. É importante, porque policiamento nas comunidades tem a ver com estratégia e filosofia. O aspecto da filosofia vem com o seguinte: como ganhar a confiança de determinada comunidade. Isso é muito importante. Obrigada. É muito interessante o seu ponto, Omandi. Obrigada. Temos uma última pergunta que veio do YouTube, que é uma pergunta bastante direta. Ela diz: bem, então o que fazer? Como dar para as pessoas uma voz eficaz para mudar a situação que vocês estão descrevendo? É uma pergunta geral para todos. Quem quer começar? Quem quer tentar responder essa pergunta? Como dar voz às pessoas para ir contra essa narrativa? Hugo quer começar? Sim. Eu estou processando a pergunta, né, refletindo, mas rapidamente eu poderia falar que, do ponto de vista da filantropia, da internacionalização, o que nós podemos continuar a fazer é empoderar organizações e líderes que estão fazendo trabalho. Falando com os meus colegas, não. É importante não somente nas capitais, é importante nas regiões, nas pequenas cidades, nos vilarejos, e ver as organizações de raiz que não têm a chance de sentar conosco numa mesa. É importante nós irmos até as partes mais distantes dos países, mais remotas do país, e organizar com articular com essas organizações para que eles possam sentar com os fazedores de políticas. Então, a advocacia é parte da estratégia, mas é muito importante conectar com as comunidades, com as pessoas que estão vivendo essa história. Isso é uma coisa muito importante. E também, outra coisa é continuar a juntar, a ajudar a criar coalizões e redes. Isso vai facilitar o impacto. Então, esses dois pontos principais que eu queria enfatizar. Obrigada, Hugo. Alguém mais quer adicionar alguma coisa? Do nosso ponto de vista, acho que tem uma coisa muito importante, que é questionar o governo para que eles não utilizem esse poder pesado, e também abrirem-se investigações, porque desde 1997 nós temos podido ter a Corte Internacional em Papua. Então, é muito importante termos solidariedade para que o governo se abra para os jornalistas internacionais, organizações internacionais, para conduzir as investigações dos casos que ocorreram em Papua. Eu acho que uma das coisas mais importantes é também escutar a narrativa das populações indígenas sobre o que é segurança, o que é seguro, de acordo com as populações. E é importante a disponibilidade de dar a possibilidade de dar espaço para essas comunidades, porque é muito difícil as populações indígenas serem compreendidas nas suas necessidades. Ponto muito bom. Obrigada, Vera. Elvira. Eu gostaria de dar seguimento, fazendo uma pergunta para a Elvira. Qual que é a sua opinião sobre o governo da Indonésia e como que eles estão lidando com essas questões, esses elementos da verdade vindo das comunidades indígenas?
qual que é a abordagem da sociedade indonésia na organização e lidando com essas questões. Bom, eu estava usando a interpretação porque a sua voz não estava muito clara. Eu não entendi. Eu não posso explicar em nome do governo, mas a Indonésia tem, tem os MOUs do governo em leis antiterrorismo, que são baseadas nas leis australianas e as leis britânicas, as leis do Reino Unido. Então, eu não entendi a sua pergunta direito e eu não quero responder a sua pergunta sem entender exatamente qual é a sua pergunta. Eu não quero fazer erros ao responder isso. Eu acho que, na realidade, as respostas elas variam dependendo do contexto local. Eu acho que é muito importante documentar e coletar evidências que mostram os níveis de discriminação. E, claro que, em algumas vezes, essas evidências elas não são suficientes para um processo criminal, mas eles são o suficientes para a criação de formulação, para a criação e formulação de políticas para a reação da sociedade e como que nós podemos utilizar isso. Então, uma das maneiras de trabalhar com isso é trabalhar com leis antidiscriminatórias e a questão de perseguição é bastante interessante, porque o governo cria esses ambientes hostis a determinadas comunidades e, na realidade, a perseguição deveria ser usada como discriminação quando nós temos esse contexto de policiamento, ou seja, é o policiamento que cria esses ambientes hostis para determinadas populações e levam ao tratamento dessas populações a ser um tratamento diferente do resto da população. Então, a outra coisa que nós temos que olhar também são os mecanismos de prestação de contas, ou seja, os mecanismos de conformidade e responsabilização, e nós precisamos ter, por exemplo, os ombudsmans nacionais, ou seja, os ouvidores nacionais que podem olhar essas práticas que estão lá para assegurar que as leis estão sendo aplicadas e reconhecer que algumas dessas perseguições que essas populações recebem já são parte de uma luta de 15, 20 anos antes que elas tenham uma resolução. Então, isso é necessário para que nós realmente, ou seja, essa coleta de evidência é muito necessária para que nós possamos lidar com as questões de direitos humanos. Algum outro comentário? Nós estamos fechando a nossa sessão. Algum outro comentário? Eu gostaria de falar de maneira breve sobre eu gostaria de fazer um comentário aí para o TOEFL e o comentário que o senhor fez é muito importante sobre essas questões de formulação de política antidiscriminação que nós vemos. Quando nós olhamos a unidade de antiterrorismo, que é patrocinada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido,
E se nós olharmos desde no início dos anos 2000 até agora, ela é uma formulação de política que tem como alvo a população muçulmana, e essa população ela é como alvo e passível de execuções dentro dessa política. Quando nós olhamos a situação do Quênia, nós vemos que isso está sendo aplicado a nível nacional. O Reino Unido hoje já fez algumas leis em relação a isso, mas os Estados Unidos continuam fazendo isso. E quando nós olhamos a questão da União Europeia, a União Europeia ela é uma das financiadoras dessas medidas que estão sendo implementadas na África. Nós temos, a Etiópia saiu do acordo, mas esse programa de desmilitarização, ela tem um poder que tem como alvo mulheres e, particularmente, alguns clãs menores na Somália que continuam usando esses fundos europeus, que acabam normalizando, criando a normalização dessa situação, como foi dito antes pelo Tufial. Então, ou seja, a União Europeia, eles sabem o que está sendo feito com esses grupos minoritários na Somália. Então, na realidade, o que nós vemos é esses governos agindo dessa maneira, mas com a conivência das organizações internacionais. Então, o que nós temos que fazer é ter uma maior pressão nas organizações internacionais para que haja mudanças nessas políticas que são aplicadas a nível nacional. Algum outro comentário? Bom, nós estamos terminando. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos panelistas, a todos os nossos oradores, por trazerem essa perspectiva de um assunto tão complexo em diferentes partes do mundo e que são prioridade para o que nós estamos tentando lutar juntos. E isso é muito importante para a nossa RISE Coalition, ou seja, essa coalizão RISE. Então, ouvir essa experiência daqueles que estão trabalhando nas comunidades de base é muito importante para nós, isso é o que nós queremos fazer, e isso é o que nós queremos fazer com todas as organizações, trabalhar horizontalmente e encontrar os pontos comuns onde nós podemos elevar as nossas vozes, falar a nível internacional. Então, é crucial para nós que nós possamos elevar nossas vozes a nível internacional. E eu gostaria de convidá-los e convidar a todas as organizações que estão nos ouvindo para se juntarem a nós, para que nós possamos fortalecer a nossa sociedade em todo o mundo. Eu gostaria também de agradecer aos nossos intérpretes que fizeram um trabalho excelente de traduzirem em 3 outras línguas, além de traduzirem para o inglês. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos gravando essa sessão estará disponível no nosso canal no YouTube, e eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Tenham uma ótima manhã, tarde ou noite, onde quer que estejam. Muito obrigada, tenham um dia maravilhoso.